Olá, eu sou o reverendo Jairo Camilo, sou pastor da Igreja Presbiteriana Unida Bereia, que fica em Osasco, no bairro do Rochdale. Sou pastor presbiteriano. Eu queria trocar uma ideia contigo, te dar as boas-vindas, você que está interessado em nos conhecer, ou de repente já nos conhece, mas quer entender melhor algumas questões. Eu tenho aqui algumas coisas para falar para você, basicamente 3 textos que eu queria compartilhar contigo, para você ter uma ideia do que é essa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida Bereia, por que esse nome, né? Enfim. Mas primeiro, antes de mais nada, eu fiz aqui um texto que eu chamo de Declaração de Propósito Pastoral. São vários pastores, de repente você nem conhece o ministério pastoral. Qual que é a minha ênfase, qual que é a minha intenção? Eu falo isso com muito respeito e até os colegas pastores que porventura pensem diferente de mim. E são 3 parágrafos apenas que eu queria que você prestasse atenção para conhecer a nossa intenção enquanto discípulos de Cristo. Eu digo aqui assim: sinto-me chamado para um ministério que una acolhimento e firmeza bíblica. Quero pastorear uma igreja que abraça as pessoas como estão, mas que, por fidelidade ao Evangelho, as convida a crescer em Cristo. Acredito que é possível ser uma comunidade de graça e verdade, conforme João capítulo 1, versículo 14, em que o amor é vivido sem relativizar a doutrina e a doutrina é ensinada sem endurecer o coração. O que eu quero dizer com isso? A nossa igreja, a IPU Bereia, ela é uma igreja muito acolhedora e que nós temos assim muita simpatia e muita alegria de receber as pessoas, mas nós não somos uma igreja assim que a gente dança conforme a música. Nós temos uma referência bíblica, depois eu vou explicar melhor porque chamamos a nossa igreja de Bereia. Então a gente não relativiza a doutrina bíblica. Se é Bíblia, nós cremos, nós defendemos, mas essa doutrina ela não precisa ser dura, não precisa endurecer o coração. Então por isso que a gente enfatiza a graça e verdade. Outro ponto aqui que eu queria chamar a sua atenção, na minha declaração de propósito pastoral, diz o seguinte: eu, pastor Jairo, reverendo Jairo, anseio por um ministério pastoral que escute, acompanhe, encoraje, mas também que confronte com ternura, ensine com profundidade e sirva com integridade. Que a palavra de Deus seja o alicerce de toda ação e que o Espírito Santo seja o guia de cada passo. A escuta, né? Escutar as pessoas, acompanhá-las e encorajá-las a vencer os seus obstáculos e desafios e problemas. E é nessa profundidade, nessa ternura, mas sobretudo servindo com integridade, porque a minha preocupação, meu irmão, minha irmã, querido amigo, independente da sua religião, é tratar com respeito, o respeito que você merece. Eu sou limitado, eu sou preso a esse ambiente cultural, eu não sou assim, né? Quem sou eu, né, para colocar a minha verdade? Então eu tenho que buscar a palavra de Deus, o alicerce de toda a nossa ação. E eu termino dizendo o seguinte: meu compromisso é com a missão de Deus no mundo, expressa em uma igreja que ama a justiça, busca a reconciliação, serve aos quebrantados e anuncia o reino de Deus com coragem e compaixão. O meu compromisso, o compromisso da igreja que eu participo, e eu queria te convidar a pensar nisso, né? É a missão de Deus, a missão não é minha, eu não tenho uma missão. Nossa igreja não exerce uma missão, Deus tem uma missão. Lá em Gênesis, quando deu errado o relacionamento de Adão, Eva, os nossos pais com Deus, Deus estabeleceu uma missão de reconciliação. Mas a nossa igreja então segue os passos do Pai e ama a justiça, busca a reconciliação e serve aos quebrantados e anuncia o reino de Deus com coragem e compaixão. É o que nós tentamos fazer, nós buscamos essa característica, é o nosso desejo, a nossa oração mais sincera de seguir os passos do nosso Jesus, Senhor amado. Eu quero entrar aqui no site, você naturalmente, de repente já conhece o nosso site, ainda está em formulação, e eu peço desculpa, a gente está ajustando. Não é um site de conteúdo, mas a gente coloca alguns propósitos, né? E eu queria ler aqui, né, as boas-vindas para quem visita o site da nossa igreja, a Igreja Presbiteriana Unida Bereia, que tem algumas coisas legais para você entender
como que é a nossa igreja, né? Espero que você leia, tem vários artigos sobre a Confissão de Fé de Westminster, que é a base da nossa fé, a base da fé presbiteriana, reformada de modo geral, os 5 solas, né? Que é a base da reforma protestante, somente a Bíblia, a Escritura, somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a glória a Deus. Então, 5 solas, né? Uma palavra latina. Então tem vários artigos lá, mas eu quero aqui dizer que nas boas-vindas a gente já faz aqui uma carta de apresentação. Nós dizemos aqui assim, ó, somos uma igreja de fé dedicada a viver e compartilhar o amor de Jesus Cristo. Isso é uma grande verdade, né? Jesus é amor, ele amou e nós procuramos trilhar o caminho dele. O nosso nome, né, Bereia, né, Igreja Presbiteriana Unida Bereia, por que Bereia? Está inspirado, o nome inspirado lá em Atos, capítulo 17, e reflete o nosso compromisso com o estudo atento das Escrituras. Quem participa da igreja da IPU Bereia sabe que o quanto nós valorizamos o estudo bíblico, a escola dominical, separado por faixa etária, e sempre a Bíblia como referência. A Bíblia é a palavra de Deus. Então a nossa igreja segue a tradição presbiteriana. Não somos uma igreja, somos Bereia, mas seguimos uma tradição presbiteriana. Não é melhor do que as outras, mas tem uma característica, né? Qual que é essa? Característica de governo eclesiástico com líderes eleitos, pastores e presbíteros. Né? Quem governa a igreja são os presbíteros. O pastor é o presbítero docente, aquele que ensina, mas os presbíteros regentes são os que ajudam o pastor a governar a igreja. Então valorizamos profundamente a leitura bíblica, a fé em Jesus Cristo e o serviço à comunidade. Entendemos, né, que existimos para servir, né, para servir como Jesus nos deu o exemplo. Como parte da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que é a IPU, continuamos uma rica tradição de fé e reflexão iniciada pelos reformadores. A nossa igreja não foi criada por mim, eu não criei a igreja presbiteriana e nós seguimos aí os passos dos nossos reformadores, especialmente João Calvino. Somos conhecidos por nossa abertura ao diálogo ecumênico e pelo apoio à participação ativa das mulheres em todos os aspectos da vida comunitária. Como assim, pastor? Vamos explicar melhor. Nós temos respeito por todas as igrejas cristãs. Nós reconhecemos que não somos exclusivos, né? Nossa igreja não é a única verdadeira. Jesus é pastor de um rebanho amplo, traduzido em várias igrejas, e nós valorizamos, respeitamos, e dialogamos, e celebramos, e apoiamos mutuamente, independente da igreja, denominação aqui terrena. Então a gente valoriza, é cristã, crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, segue a palavra de Deus, são nossos irmãos e nossas irmãs. E a nossa igreja valoriza sim o ministério feminino, as mulheres participam ativamente em todos os aspectos da vida comunitária. Então na nossa igreja tem presbítera, tem diaconisa, tem pastora. Na nossa igreja local, a IPU Bereia, ainda não temos pastora, né? Mas a IPU, assim como a IPI, tem pastoras, né? E nós, olhando para a Bíblia, reconhecemos que as mulheres estão, sim, autorizadas, incentivadas e convidadas a participar do governo e da liderança da igreja. O que mais? Olha, acreditamos na cooperação entre igrejas e na importância de compartilhar a mensagem de justiça, paz e amor de Jesus Cristo. Central em nossa fé é a obra salvífica de Jesus, que redime e reconcilia a humanidade com Deus. Então, como diz a juventude, estamos juntos com quem é cristão, com quem crê em Jesus, quem compartilha a mensagem de justiça, paz e amor de Jesus. Não embarcamos nessa do discurso do ódio, né, de ofender as pessoas, mas proclamamos a justiça de Deus, o amor de Deus, e é claro, quando essa justiça ela tem uma denúncia, ela tem aí uma ênfase profética, nós também não nos acovardamos, nós falamos sim aquilo que vai contra o propósito de Deus, mas sempre com base em amor. Deus é amor. Então, aqui na Igreja Presbiteriana Unida Bereia, você encontra uma comunidade acolhedora e dedicada ao serviço de Deus e ao próximo. É a nossa forma de ser igreja, né? É uma igreja pequena, mas nós cremos que o mínimo que a gente pode fazer é acolher as pessoas. Então, o que quer dizer isso na prática, né? Nada contra a igreja que é voltada para o público jovem, né, em que tem um momento de louvor lá,
bastante alto o som, enfim, mas com 1h30 a galera pulando, dançando, dentro do vigor da juventude, é lindo, 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 não estou criticando. Mas na nossa igreja é uma igreja família, que tem o idoso, que tem a criança, que tem o jovem, que tem gente de todos os aspectos, pessoas com problema de mobilidade. Então, é acolhedora nesse aspecto e dedicada ao serviço. Um servindo ao outro. Lá ninguém é melhor do que ninguém. E se tem uma disputa interna, é disputar para ver quem serve mais, quem é mais útil. Você vai entendendo lá. E se a pessoa chegar num domingo, no outro domingo, se ela quiser participar, ajudar em algum aspecto, é bem-vinda. Então essa é uma característica marcante, linda, né? Característica da IPU Berea. Então, um convite para você que está falando para explorar os sites, redes sociais. A gente está no processo aí de reformulação, né? Peço paciência, mas tem outros artigos, aí entra no site, o site é ipubereia.org.br, né? Se você está vendo pelo YouTube, entra lá, você vai ver que tem vários artigos, coisas que a gente crê, entende como valor, como missão, né? Como propósito. E um convite para você se juntar a nós e ser parte dessa jornada de fé e transformação. Eu queria terminar lendo aqui uma outra ênfase que está aqui no nosso site, que é o nosso hino oficial. O hino oficial, tem toda coisa que eu podia falar aqui, né? Mas eu não quero te cansar. Eu quero falar do hino oficial da IPU. E não é só o hino da igreja local, né? Da Igreja Presbiteriana Unida. É um hino cristão, e que na letra do hino você vai entender o que nós pensamos, né? E que nós cremos e tentamos seguir. É a nossa forma de entender o Evangelho. E ele faz todo sentido nesse mundo com tanta gente sofrendo, com tanta injustiça e tanta divisão. Eu queria contar um pouco da história desse hino e depois trazer a letra dele. O hino oficial da IPU e da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil foi composto pelo reverendo João Dias de Araújo. Ele fez esse hino a pedido de um maestro, né, o reverendo João Wilson Faustini. O Faustini já falecido, os dois, né? O Faustini, pastor da IPI, Igreja Presbiteriana Independente, da qual eu particularmente sou pastor ministro da IPI. Estou servindo como obreiro fraterno na IPU, com muita honra e com muito carinho. E a música de Décio Emerick Lauretti. A publicação foi de 1967, um período histórico assim bastante conturbado, né, no Brasil e na Igreja Presbiteriana também, né? Na época do regime militar, imagina toda aquela ênfase militar, repressão militar, isso se impactou também no corpo da Igreja. Então, desde então, tornou-se um dos marcos da comunidade evangélica progressista brasileira. Por quê? Porque ressalta com coragem e sensibilidade o compromisso de nós, cristãos, contra a desigualdade social, contra a injustiça e contra a miséria. Eu sei que você que lê a Bíblia, crê em Jesus, sabe que o nosso compromisso enquanto igreja aqui no mundo é combater a desigualdade social, a injustiça e a miséria. O hino que estou fazendo, se sou cristão, é um convite, né? Ele nos convida à reflexão profunda sobre a responsabilidade de quem confessa a fé cristã em face das dores do mundo. As pessoas estão sofrendo, há muita dor perto de você e perto de nós, e ele convida a gente a tomar uma atitude responsável diante disso. Olha só, o hino começa com uma pergunta assim, interpelante. O que ele pergunta? O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. É assim que começa o hino. E ele conduz o crente, verso após verso, a confrontar a realidade social à luz do Evangelho. E eu quero ler aqui para você a letra do hino oficial da IPU, da Igreja Presbiteriana Unida do Brasil, que também é o nosso hino oficial aqui na IPU Berea. Vou ler para você. O que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão. Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Meu Cristo veio para nos remir, o homem todo, sem dividir. Não só a alma do mal salvar, também o corpo ressuscitar. Há muita fome no meu país. Há tanta gente que é infeliz. Há criancinhas que vão morrer.
Há tantos velhos a padecer. Milhões não sabem como escrever, milhões de olhos não sabem ler. Nas trevas vivem sem perceber que são escravos de outro ser. Que estou fazendo se sou cristão? Se Cristo deu-me o seu perdão? Há muitos pobres sem lar, sem pão. Há muitas vidas sem salvação. Aos poderosos eu vou pregar, aos homens ricos vou proclamar que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta aos céus. E aqui nós terminamos falando aqui, né, que ao longo da composição são evocadas imagens fortes de sofrimento, de exclusão, que clamam por uma resposta prática do amor cristão. O hino denuncia não apenas a indiferença, mas também a opressão, e chama à responsabilidade aqueles que têm voz e poder. A mensagem do hino culmina com a afirmação contundente que resume seu espírito profético e desafiador, que a injustiça é contra Deus e a vil miséria insulta os céus. Então nós aqui na IPU Bereia, na Igreja Presbiteriana Unida Bereia, que fica em Osasco, no bairro do Rochidale, nós cantamos esse hino com muita frequência e sempre que nós cantamos, nós reafirmamos nossa vocação para viver uma fé que não se acomoda, mas que se compromete com o reino de Deus e com a transformação da realidade em nome de Jesus Cristo. Mais do que um cântico, nós entendemos que esse hino é para nós uma oração e um chamado para sermos no mundo sal da terra e luz que denuncia as trevas e anuncia a justiça do Evangelho. Eu espero mesmo, querido, querida, que você tenha entendido o nosso propósito, quem nós somos, o que nós pensamos, e só quem vive aqui conosco no dia a dia sabe do nosso amor. Eu queria dizer que você é muito bem-vindo, você é muito importante, não existe entre nós ninguém mais ou menos importante, alguém que não tenha nada para oferecer e também nada para receber. Então você sim, tem muito a receber e é muito a colaborar. Se de repente esse vídeo fez sentido para você, se as minhas palavras, né, o texto que eu li no nosso site, enfim, faz sentido, eu queria te convidar a participar conosco. E o meu desejo pastoral é que o bom Deus te abençoe, te guarde e te dê alegria, né, de viver em comunidade e saber que o seu problema é o meu problema e que o meu problema é o seu problema, porque nós somos somos corpos de Cristo. Obrigado pela atenção. Ficarei muito feliz se um dia te conhecer pessoalmente. Um abraço fraternal do pastor Reverendo Jairo Camilo.